Olá, o entrevista especial do Jornal do Comércio está no ar com meu colega Marcos Meneghetti, repórter de política. Bem-vindo, Marcos. Cá estamos. Saudações. A nossa convidada é a auditora fiscal aposentada da Receita Federal, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli. Tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Muito grata de estar aqui com você, com o Marcos. Legal, vamos lá. A gente tem uma jornada longa aí para passar por temas que vão do combate à pandemia do novo coronavírus, instrumentos aí que o governo dispõe para poder agir e acho que reduzir o impacto, né, que isso está tendo na economia, que todos nós estamos acompanhando. A questão da reforma tributária, que é um tema também crucial, né, para os negócios, para a vida das pessoas. E a gente vai dar uma puxadinha também no Rio Grande do Sul, falando inclusive da reforma que tramita aqui também, que a intenção do governo aí é de simplificar ou reduzir, revisar o sistema tributário estadual. Bom, para abrir os trabalhos, eu queria que tu pudesse nos dar uma visão, Maria, sobre um aspecto que surgiu logo no início da pandemia, que talvez muita gente nem lembre ou não acompanhou, que é uma emenda constitucional que, na verdade, regulou toda a operação, todas as medidas que o governo poderia, né, tomar para justamente combater o impacto da pandemia, principalmente na questão econômica, né? E eu queria saber quanto dessas medidas, ou dessa emenda, ela efetivamente está sendo aplicada, ou se há questões aí que realmente dificultam, inclusive poderiam melhorar a situação, né, de enfrentamento da pandemia se fossem aplicadas como está na lei. Certo, Patrícia. De fato, né? Logo que o Congresso Nacional confirmou o estado de calamidade pública diante da pandemia, no dia 20 de março, que foi uma sexta-feira, o Congresso estabeleceu, não é, que realmente estávamos em pandemia e tal. Na segunda-feira, dia 23, o Banco Central já soltou um pacote de medidas, dando liquidez para os bancos. Ele liberou 1,2 trilhão para os bancos por meio de várias medidas, diminuindo o depósito compulsório e liberando mais uma série de facilidades. Para quê? Para que os bancos tivessem dinheiro para emprestar, principalmente para as pequenas empresas que, de repente, tiveram que fechar a porta por causa da pandemia e precisavam empréstimo rápido e barato para não quebrarem, né? Junto com isso, logo nos dias seguintes, dia 1º de abril, o Banco Central também enviou para o Congresso essa emenda, proposta de emenda constitucional, que tramitou como PEC 10, foi aprovada, já é emenda constitucional 106. E essa emenda, ela tem uma série de regalias para o que a gente denomina sistema da dívida, né? Por exemplo, ela libera a emissão de títulos da dívida à vontade para pagar juros. Agora, os gastos urgentes com educação, com a própria saúde, esses estão aí, submetidos ao teto de gastos, né? Aquela liberação de dinheiro para o Banco Central, que aconteceu até antes da PEC, né? Foi uma liberação de 1,2 trilhão. Em 23 de março, né? 23 de março, Marcos, os bancos não emprestaram. E por que não emprestaram, Maria Lúcia? Por que o dinheiro... E eu lembro muito que logo depois que surgiu isso, né, que houve essa medida, até porque até foi saudada essa medida, que lá na semana seguinte já começou o setor produtivo, econômico, as empresas dizendo não está chegando na ponta. Né? Ou o que tem no banco tem um custo muito alto e a gente não consegue acessar. Exatamente, Patrícia. Primeiro, por que essa medida foi saudada? Porque, de repente, né, gente, o funcionamento da economia mudou completamente com a pandemia. As pessoas tiveram que ficar em casa, as empresas tiveram que fechar as portas por causa do isolamento, não foi? Então, elas precisavam urgente de um caixa para manter o pagamento dos seus empregados, para manter o pagamento dos seus fornecedores, porque se elas não pagassem seus fornecedores,
seus fornecedores também não teriam condição de continuar arcando com as suas obrigações. Então, a medida foi saudada por isso, o mundo inteiro liberou liquidez, não é? Agora, o que aconteceu aqui no Brasil? O Banco Central liberou liquidez para os bancos, mas os bancos não emprestaram. Os bancos dobraram os juros, eles colocaram o risco da crise na conta do juro de mercado. Eles dobraram os juros, várias linhas de crédito que antes da pandemia existiram, deixaram de existir. Resultado, em abril, com um mês de pandemia, nós já tínhamos 600 mil empresas fechadas, pequenas. Isso, dados públicos, né? O próprio Sebrae anunciou isso, várias entidades representativas de pequenas e microempresas denunciaram, não é? Que as empresas não tinham como sobreviver. Os bancos só passaram a emprestar depois que o Congresso aprovou aquele programa Pronamp, que o Tesouro Nacional está injetando dinheiro nos bancos para os bancos emprestarem. Quer dizer, o Tesouro está dando garantia para os bancos. Ora, os bancos existem para isso. Eles existem para emprestar, e o risco faz parte de qualquer negócio, não é? Agora, por que eles não emprestam? Essa é a outra parte da sua pergunta, né, que a gente tem que explicar. Eles não emprestam, segundo palavras do próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, o dinheiro ficou empossado nos bancos. Por quê? O Banco Central aceita que os bancos façam uma espécie de depósito voluntário dessa sobra de caixa, esse dinheiro que eles poderiam usar para emprestar para as empresas, para a população. O Banco Central aceita que eles depositem lá no Banco Central e o Banco Central remunera para eles diariamente. Então, Patrícia, por que os bancos vão correr risco de emprestar para uma empresa ou para uma pessoa, ou para uma família, se eles têm garantia de remuneração diária dada, de presente, sem fundamentação legal? Esse é um aspecto, Maria Lúcia, que eu ia perguntar, porque se você tem uma contingência de uma crise, você adota medidas para justamente conseguir criar condição para que os bancos emprestem mesmo num cenário de um risco maior. Essa remuneração, quer dizer, em cima, né, de um depósito que você disse que cresceu, ela é baseada no quê e quanto isso, do ponto de vista de fiscalização, caberia a quem? Né? Porque ali a própria a PEC fala que tem que haver prestação de contas, inclusive, né, do Banco Central sobre esse fluxo aí mensal, né, durante a pandemia, né? Só para complementar a pergunta, Maria Lúcia, porque o governo diz que esse mecanismo de remuneração, né, da sobra de caixa dos bancos tem o objetivo de controlar a moeda em circulação, né, e, por consequência, controlar a inflação, né? É factível isso? É verdade? Qual a sua opinião, né, sobre esse argumento? Sim, Marcos, essa é a desculpa, tá? A desculpa tem muita moeda em circulação, se deixar essa moeda sobrando nos bancos, nós vamos ter inflação. Isso é desmentido por estudos do próprio Banco Central. O Banco Central tem estudos sobre a inflação que existe no Brasil, que ela é provocada pelo aumento dos preços administrados e pelo aumento dos preços de alimentos. São essas duas coisas que impactam e produzem inflação no Brasil. Tipo gasolina, gás de cozinha, esse tipo de coisa. Exatamente. Os preços administrados são os preços administrados pelo governo. São aqueles preços, teoricamente, controlados pelo governo. Como você falou, combustível, gás de cozinha, plano de saúde, as outras tarifas de energia elétrica,
água, transportes, né? Transporte público. Tem estudos do próprio Banco Central que mostram que a inflação brasileira decorre desse aumento dos preços administrados. E aí eu pergunto a vocês, subir juros, a desculpa do Banco Central para controlar a inflação é subir juros e enxugar a moeda. Subir juro vai fazer o preço do tomate cair? Vai fazer o preço da gasolina cair? De forma alguma, nunca. Enxugar essa moeda que está nos bancos, disponível para empréstimo, vai fazer cair o preço do tomate? Vai fazer cair o preço da gasolina? Não tem nada a ver. Enxugar a moeda só controlaria a inflação se o tipo de inflação fosse aquela inflação de demanda que a gente aprende nos livros. E mesmo assim, isso só seria factível se o dinheiro estivesse na mão de pessoas e empresas com alta propensão a consumir, ou seja, se além das pessoas estarem com dinheiro em mãos, elas estivessem consumindo loucamente de tal maneira que os fornecedores fossem levados a aumentar os preços e esse aumento de preço provocaria inflação. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, gente. O que tem acontecido aqui é o seguinte, o próprio fluxo econômico, não é? Deixa esse volume de dinheiro nos bancos, né? Principalmente diante dessa crise fabricada desde 2015, porque foi uma crise fabricada exatamente por esses mecanismos da política monetária do Banco Central, as pessoas começaram a poupar mais, exatamente por receio da crise. E aí, esse dinheiro, o que o Banco Central teria que fazer? Emprestar. Obrigar os bancos a emprestar para movimentar a economia. Mas o Banco Central não regula isso. Pelo contrário, ele estimula na medida em que ele remunera, não é? Ele estimula. E aí, o que acontece com o juro de mercado? Há poucos anos, gente, há menos de 5 anos atrás, a Selic estava em 14,25%. E ficou em 14,25% muito mais de um ano. Enquanto o mundo inteiro já estava com juros zero, negativo. E aqui, essa farra. Isso, com a taxa básica nesse patamar, esse volume de operações compromissadas, que é o instrumento que está sendo abusado para remunerar a sobra de caixa dos bancos, já estava em 1 trilhão. Imagina remunerar diariamente 1 trilhão de reais com essa taxa alta. Todo o dinheiro disponível nos bancos para empréstimo ficou lá no Banco Central, os bancos recebendo esse juro altíssimo, e as empresas e pessoas que precisavam de crédito iam ao banco, não conseguiam, ou então só conseguiam com juros abusivos de muito mais de 100% ao ano, o que é inviável, não é? Então, essa crise, ela vem se aprofundando desde 2015, e o que a gente está vendo agora na pandemia são mais medidas de favorecimento aos bancos e sacrifício, principalmente para as pequenas e microempresas e para as pessoas. Pois é, porque o instrumento da emenda constitucional, ele pelo menos em algum aspecto, ele favoreceria uma movimentação diferente em relação a essa necessidade, ou, né, para que se possa levar esse recurso à economia real, ou realmente não, até nesse aspecto é difícil de haver algum tipo né, efetivamente de uma... Porque a gente entendeu que a PEC justamente vinha no sentido de criar uma condição, porque a gente vive digamos assim, num evento extraordinário, como os eventos climáticos, a gente fala dos eventos, né, os eventos extremos e tal. Há algum expediente que possa realmente levar, ou é uma questão muito mais de ação política aí eu não sei em que setores teriam força para mudar essa situação? Olha, Patrícia, eu vejo que é uma questão muito mais grave até do que política, sabe? É uma questão de
domínio completo sobre as finanças e de uso do dinheiro público para transferir para o sistema financeiro. O outro mecanismo que foi criado por essa PEC foi a autorização, está lá no artigo 7º, uma autorização para que o Banco Central compre qualquer ativo dos bancos, tá? Qualquer um. No Senado, eles chegaram a detalhar quais ativos o Banco Central poderia comprar. Quando o texto foi para a Câmara, tiraram esse detalhamento, então ficou qualquer ativo. Não foi estabelecido o tipo de ativo, não foi estabelecido o prazo do ativo, podem comprar papéis prescritos, podem comprar papéis emitidos no exterior, não foi estabelecida nem a origem. E nós temos acompanhado, os bancos acumulam quase 1 trilhão de papel podre nas suas carteiras há 15 anos. Isso foi publicado pelo Estadão no final do ano passado, em manchete, um levantamento feito. Esses papéis podres não afetam a saúde dos bancos, porque todo ano, quando os bancos apuram o seu lucro, eles podem deduzir essas perdas que fazem parte do negócio deles. Eles se ressarcem, mas aquele papel podre fica lá. O que essa PEC 106, lá no artigo 7º, autorizou? O Banco Central é rebaixado a um mero agente de mercado de balcão, mercado secundário, e vai poder comprar esses papéis dos bancos. Mas mesmo esses do passado, ou vai ter uma espécie de uma divisão entre o passado e o que é a partir do... Não tem como fazer uma separação, porque, afinal, elas são todas, digamos, dívidas que estão nesse estoque. Não tem nada. O Banco Central já soltou uma circular para regulamentar. Não há limite de prazo, não há limite de valor, não há limite em relação ao tipo do papel. E o Banco Central já soltou também uma manchete um dia desses, saiu no Valor, de que ele está olhando cestas de títulos. Ele tem intenção de comprar cestas. Esse assunto foi muito falado na época da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, porque cestas são aqueles arranjos. Imagina uma cesta e joga qualquer coisa lá dentro, aí coloca um rótulo. Geralmente um Nos Estados Unidos isso foi criticado porque era usado para justamente, né, vender papel podre junto com títulos rentáveis. Rentáveis, mas que são muitas vezes pirâmides e tudo mais. E o Banco Central vai comprar. Os senadores perguntaram quanto vai custar. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve em audiência lá. O PowerPoint que ele apresentou está lá na página do Banco Central. Ele falou que ia custar 972,9 bilhões de reais. E mais, tanto o senador Anastasia, que foi o relator na Câmara, que foi o relator no Senado, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os dois declararam: esse dinheiro não vai beneficiar nenhuma empresa. Então, Patrícia, não vai chegar na ponta, não vai chegar no mercado. Esse dinheiro essa compra será feita diretamente dos bancos e dos fundos que estão com esses papéis. E a senhora fica falando 1,5 trilhão, né, de remuneração aí para os depósitos voluntários, mais todo esse quase 1 trilhão de créditos, quer dizer, de recuperação duvidosa, e aí eu fico pensando, as pessoas estavam recebendo R$600 de auxílio emergencial. Essa comparação que você fez, Patrícia, é muito importante, porque as pessoas precisam perceber que não falta dinheiro no Brasil. Tem 1,5 trilhão de recursos disponíveis nos bancos para serem emprestados, mas eles estão lá no caixa do Banco Central sendo remunerados diariamente, e não falta dinheiro para essa remuneração. Agora, uma proposta de gastar quase 1 trilhão, e detalhe, hein, Patrícia, nós encontramos o levantamento que esse quase 1 trilhão não inclui a correção monetária.
Então, se calcularmos a correção monetária sobre papel acumulado há 15 anos, nós vamos falar de vários trilhões, tá? Então, nós estamos vendo aí mais trilhões aqui. Fora as centenas de bilhões gastos aí no sistema da dívida. Então, o problema do Brasil não é dinheiro. O problema do Brasil são as escolhas. E essas escolhas estão conectadas com o modelo econômico. Porque a gente, nesse cenário também da pandemia, a gente, quer dizer, tem uma reforma sendo discutida no Congresso, que é a reforma tributária, que é uma expectativa de muitos anos e que ela justamente despenca, de certa forma, em meio a essa pandemia. Qual é a sua avaliação sobre o quanto vai se conseguir efetivamente ter uma reforma que é a reforma que realmente o Brasil precisa? O outro eixo que sustenta o modelo econômico é justamente o modelo tributário. E aí, como é que funciona o modelo tributário no Brasil? Cerca de metade de todos os tributos arrecadados no país, juntando arrecadação federal, estadual e municipal, são tributos que incidem sobre o consumo. É o caso do ICMS estadual, do ISS municipal, do IPI, da COFINS, do PIS, que são federais. Então, o que acontece com esse tributo que incide sobre o consumo? Quase a metade da arrecadação. Ele é um tipo de tributo considerado super injusto. Por quê? Quando ele incide ali sobre o produto, ele não é um tributo que vai fazer distinção entre a capacidade contributiva da pessoa. Ele vai tributar a operação. Então, para dar um exemplo, para ficar fácil, imaginem a tributação que incide sobre um pacote de macarrão. Ali tem alguns tributos federais, alguns tributos estaduais. E quem compra aquele pacote de macarrão está pagando ao todo ali entre 25% e 30% de tributo. Se um miserável que recebe esmola e vai lá comprar aquele macarrão, ele vai pagar aqueles 30% de tributo embutido no preço. Se um milionário que ganha bilhões, imagina um banqueiro que ganha vários bilhões de reais por mês, ele vai pagar os mesmos 30% ali naquele produto. Então, a tributação sobre o consumo, ela não respeita a condição, a capacidade contributiva das pessoas. Por isso é que se fala que o modelo brasileiro é o mais injusto do mundo, porque metade da carga aqui é sobre o consumo. Os tributos sobre o patrimônio, que é a tributação direta, estão em cerca de 4%. O imposto sobre a renda tributa basicamente salário de trabalhadores, não é? Então, nosso modelo é totalmente errado e, mais uma vez, privilegia os ricos, porque os grandes lucros, a distribuição de lucros, não é tributada no Brasil. O banqueiro que recebe bilhões de lucro não paga nada, paga zero de imposto de renda, zero de contribuição para a Previdência. Eu acho que tu podia até, só um parênteses, explica para a gente por que ele não paga. Onde está, rapidamente, só porque, né, se vocês entenderem, porque aí você está falando de pessoa física, né, não da pessoa jurídica, porque tem uma tributação dos bancos, que aí, claro, é uma outra questão, como outros setores. Mas por que esse banqueiro não paga? Ou paga muito pouco? Né? Olha, em 1995, foi votada a lei, deu isenção sobre os lucros distribuídos. A desculpa era a seguinte: só a pessoa jurídica vai pagar. Porque senão a pessoa jurídica paga sobre o lucro da pessoa jurídica, aí ela distribui o lucro para o sócio, e o sócio vai pagar na pessoa física. Seria uma bitributação. Se fosse assim, então tudo seria bitributação, né? O trabalhador também, né, ele está participando da produção daquela riqueza da empresa, né? Então, essa lógica é uma lógica
É uma lógica tão errada, gente, que ela é praticada somente no Brasil e na Estônia. Sendo que na Estônia, a tributação na pessoa jurídica é pesadíssima, e aqui no Brasil não é. Tá? Isso aí é tão grave que na época que foi votada essa lei, lá em 95, a gente participava do plantão fiscal como auditor, atendendo contribuinte. Os contadores chegavam lá com o jornal. Olha, eu estou lendo essa notícia aqui. Isso é verdade? Os próprios contribuintes ficavam assim, que presentão, vai ser isento mesmo? Pode distribuir tudo que é isento? Eles vinham questionar. E aí a gente lia, né, olhava a lei e falava, mesmo não concordando, né, o nosso cargo é vinculado, tinha que explicar o que estava na lei. No dia seguinte, sabe quem aparecia no plantão? O dono da empresa. Escuta, meu contador esteve aqui. Vocês informaram que isso aqui é isento? É verdade? As próprias empresas, os próprios contadores ficaram espantados com tamanha benesse. E essa benesse está aí há décadas. Desde 1995, a lei entrou em vigor em janeiro de 96, está aí até hoje. É um absurdo e é contra a economia. Por quê? Vejam bem, se o dinheiro é distribuído de forma isenta, qual é o incentivo para esse dinheiro ficar na empresa e ser aplicado numa expansão da empresa para gerar mais emprego, entendeu? Para melhorar a economia. É um absurdo. Então, nós temos aqui vários aleijões no modelo tributário brasileiro, várias aberrações, como essa isenção na distribuição de lucros, como a não tributação sobre as grandes fortunas, um tributo que está previsto na Constituição de 88 e até hoje não foi regulamentado, e várias outras graves distorções. Os projetos de reforma tributária que estão no Congresso não enfrentam isso. De um modo geral, os projetos que tramitam no Congresso trabalham com a questão da simplificação tributária, né? Mas pelo que tu está falando aqui, não adianta simplificar se não mudar o princípio da matriz tributária. Exatamente. Marcos, se for uma tributação, se for uma reforma que não muda essa matriz, que não aumenta a tributação sobre o patrimônio e sobre as altas rendas e lucros, não pode ser chamado de reforma. O que está lá na PEC 45, que tramita na Câmara, e na PEC 110, que tramita no Senado, é basicamente o fim dos tributos sobre o consumo, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e a criação de um novo imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Eles falam que isso vai simplificar para o contribuinte. Porém, olha bem, e vai haver um aumento de alíquota, porque tem setores, por exemplo, de serviço, que só paga ISS, ele não paga ICMS, ele não paga IPI. A galera já está chiando pra caramba por causa disso, né? É lógico, e o governo acabou de apresentar um outro projeto de lei, o 3887, que acaba com a COFINS e com o PIS, a ZEP, e cria a contribuição sobre bens e serviços. Esse projeto, então, ele está aumentando a carga tributária. Quem está tributado pela COFINS e pelo PIS nessa modalidade que pode compensar os créditos, que é a modalidade desse projeto novo trazido há poucas semanas pelo Paulo Guedes, paga, somando as alíquotas de COFINS e de PIS, aproveitando os créditos, 9,6%, tá? A nova alíquota é 12%. O setor de serviço, então, que tem pouco crédito para compensar,
ele vai subir a alíquota dele para 12%. Agora, o que isso vai representar? Os comerciantes de bens e serviços, eles são obrigados, inclusive, a lançar esse tributo em nota. Isso aí vai ser transferido para o consumidor. Isso é que gera inflação, vocês estão vendo? Isso é que gera inflação, tá? Então, os preços vão aumentar. A população é que vai ser sacrificada, porque tributo sobre o consumo é transferido para quem compra. E as empresas vão receber esses 12%, elas vão compensar com os créditos que elas pagam na compra dos insumos e outras coisas que elas adquirem que podem compensar o crédito. Então, elas não vão recolher aos cofres públicos os 12% que a população pagou. Né? O que vai chegar aos cofres públicos é a diferença entre os créditos dessa contribuição e a contribuição de 12% que vai ser cobrada na venda. Né? Então, só para concluir assim, a crítica, não é? O modelo tributário é desenhado aqui no Brasil para produzir escassez, para tirar recurso dos mais pobres no consumo, para tirar recurso da classe trabalhadora, tá? E liberar os ricos. Então, a concentração de renda no Brasil, a má distribuição e aumento da desigualdade social não é um acaso. É decorrente dessas medidas adotadas pelo modelo tributário, pela política monetária do Banco Central, pelo sistema da dívida, que conformam o modelo econômico aplicado aqui. Por isso que nós queremos virar o jogo, viu? Não dá mais. Um país tão rico como o Brasil, nessa injustiça se aprofundando, né? Porque o mercado não tem limite. Olha as medidas. As medidas apresentadas em plena pandemia, tanto na área financeira como tributária, aprofundam esse modelo injusto. Porque a senhora colocou muito que é uma questão econômica, mas nesse jogo de Congresso é uma questão política. E eu queria que acaba, né, afinal, né, dando assim a linha e também definindo se vai ser ou não aprovado, que eu também não sei se vai ser aprovada a proposta, pelo menos em alguns aspectos do que ela está colocada. Essa questão política, há uma dificuldade hoje de criar ou de ter alguma força, algum momento que possa questionar isso ou apresentar uma proposta que seja, pelo menos que tente equilibrar essas distorções, como a senhora falou, que Brasil e Estônia, né, são os únicos aí que têm digamos, esse perfil, essa matriz de tributação, né, que ignora, né, quem tem rendas maiores e tudo mais. Com certeza, Patrícia. Inclusive, em relação à emenda 45, foi apresentada uma emenda substitutiva global, que está assinada por parlamentares de vários partidos considerados de esquerda. O problema é que nem esses parlamentares que assinaram essa emenda substitutiva global fazem a devida propagação dessas propostas. É uma proposta que vem exatamente nessa linha de mudar a matriz, de passar a tributar os lucros, de acabar com essa isenção na distribuição de lucros, isenção em remessas para o exterior, várias outras distorções aí do modelo, tributar as grandes fortunas, aumentar a tributação sobre heranças. Aqui no Brasil, as heranças podem ser tributadas até 8%, de acordo com a Constituição, mas a maioria dos estados tributa 4%, aqui no DF é 6%, mas os mais ricos, eles já encontraram uma maneira de escapulir. Eles fazem uma espécie de holding, uma empresa. Para essa holding, eles transferem todo o conjunto de bens familiares. Quando alguém morre, redistribui as ações. Ora, é uma palhaçada, né? Então, a questão política, Patrícia, ela está assim, é uma engrenagem inseparável, não é? É justamente por omissão brutal da classe política brasileira
que esses mecanismos de política monetária, de política econômica, tributária, chegaram nessa vergonha. Não tem outra palavra, gente. É vergonha o que acontece aqui no Brasil. A Maria Lúcia trouxe essa conformação daqui, né? Quer dizer, de você não acabar não alterando essas incidências ou não incidências. Traz para a gente, muito rapidamente, Maria, como é que é isso em outros países? Olhando os países que têm um conceito ou uma tributação mais adequada, e aí as grandes economias, acho que pode ser os bons exemplos, a gente não precisa ficar, né, abrindo muito leque. Como é essa tributação? Principalmente nesses aspectos que tu citaste, a questão de grandes fortunas ou, né, grandes rendas. Como é e para onde elas têm ido? Porque é uma questão que a gente também tem ouvido, que depois a gente vai falar quando entrar na questão estadual sobre reforma tributária. Basta você olhar o comportamento da concentração de renda no Brasil para você ver que o modelo está incentivando a concentração da renda, não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, esse imposto sobre heranças é de 50%, já foi até maior. Por isso é que a gente vê tantas fundações. Aqueles mais ricos, eles preferem perpetuar sua memória em fundações e passam a sua fortuna para essas fundações do que entregar metade do seu patrimônio para o governo quando eles morrem. Tá? Por isso é que a concentração de renda não fica tão elevada. E outros tributos, por exemplo, o imposto territorial rural, é tão elevado que as pessoas pensam 2, 10, 50 vezes antes de adquirir um grande latifúndio. Aqui no Brasil, o ITR é uma brincadeira, né? É como se não existisse, de tão baixo. Entendeu? Então, isso tudo vai incentivando a acumulação. E aí, pode passar para os seus descendentes sem pagar nada, porque eles criam a holding, né? Então, é muita coisa errada mesmo aqui no Brasil. Criam-se esses escapes, essas brechas de planejamento tributário para fugir da pouca tributação que tem. Em outros países, o imposto de renda não existe essa coisa, como eu falei, só aqui e na Estônia que tem tributação de lucro. Nos outros países todos do planeta, o lucro é tributado, como na pessoa física. É igual. Não é uma pessoa física que está oferindo a renda? Ou a pessoa física do sócio, ela está embolada com a empresa? Não, são coisas distintas, totalmente distintas, não é? E aí, o lucro, quando distribuído ao sócio, ele tem que ser tributado na pessoa física, né? Tem uma tabela que está lá disponível no imposto de renda, grandes números. De acordo com essa tabela, 26.099 pessoas em 2019 receberam mais de 320 salários mínimos ao mês. Vocês conseguem imaginar isso? Mais de 320 salários mínimos ao mês. Qual é? E lá essa tabela fala quanto da renda que foi tributada? Quase nada. É quase zero o tributo que essas pessoas pagaram. A maior parte é isenta. 200 e tantos bilhões isenta. E que mais? Qual o patrimônio dessa turma? 1 trilhão 500 e tantos bilhões. Sabe? Então, chega num ponto, não dá para esconder. Os dados oficiais, não é, estão mostrando isso que nós estamos denunciando. Nós temos que virar esse jogo. Não dá mais para continuar sendo o país mais rico do planeta e o mais injusto. E isso não é acaso. Essa injustiça é produzida por esse modelo tributário, por essa política monetária, pelo sistema da dívida. E fora o modelo agrícola e mineral, né, que é outro eixo aí. A margem de manobra, né, das reformas tributárias estaduais, né, visto que, né, lá na primeira proposta de reforma tributária que o ministro Paulo Guedes levou para o Congresso,
previa, né, a adesão dos estados ou não, a simplificação, né, dos impostos, né? Qual é a margem de manobra para os estados mudarem o seu sistema tributário, né? E o que a senhora considera importante para ser feito nos estados? A margem de manobra é pequena, né? O modelo tributário brasileiro é todo integrado, embora cada ente federado tenha as suas competências próprias, né? Então, os estados têm a competência em relação ao ICMS, o Imposto sobre Transmissão, os municípios têm a competência sobre o IPTU, o ISS. Então, o que os estados podem fazer é dentro dessa sua competência tributária, não é? E aí, mesmo assim, tem limites, porque tem várias questões combinadas no âmbito do CONFAS, que reúne todos os secretários de Fazenda de todos os estados, para haver uma harmonia entre as tributações, evitar guerra fiscal, uma série de coisas, não é? O que nós temos visto é que os estados acabam concedendo isenções, fazendo renúncias fiscais, concedendo benefícios. Isso traz um grande prejuízo em termos de arrecadação tributária para os estados e provoca mais distorção ainda, porque gera mais privilégio para alguns setores que deixa de pagar o tributo que iria para os cofres públicos para ser usado para o conjunto da população. Outro aspecto grave que nós temos visto aparecer em vários estados e municípios é um novo esquema que está chegando aí da securitização, que é uma nova forma de gerar dívida, cria uma empresa estatal e o fluxo de arrecadação é desviado durante o percurso pelos cofres públicos para esse esquema da securitização. Nós vimos, inclusive, que aí no Rio Grande do Sul foi criada a Investe-Poa, e que o Ministério Público impediu o seu funcionamento por denúncias, não é? Mas em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, foi criada a MGI Investimentos, foi criada a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, onde, inclusive, aconteceu uma CPI que nós assessoramos e vimos que parte do produto da arrecadação deixa de chegar aos cofres públicos, é desviada no meio do caminho. Então, além da gente discutir reforma tributária, justiça na cobrança, boa aplicação dos recursos, nós ainda temos que atentar para esse esquema da securitização, porque não vai adiantar nada conseguirmos uma boa estrutura tributária se o recurso for desviado no meio do caminho, para esse esquema da securitização. A proposta de reforma tributária que o governo Eduardo Leite discute nesse momento com a Assembleia Legislativa traz como um dos argumentos e um dos pilares a ideia de você reduzir o impacto que a tributação tem para quem ganha menos. E, claro, passa pelo impacto que a tributação sobre o consumo tem, porque é onde está, né, a grande fonte da arrecadação, que é o ICMS. Como é que eu queria saber da senhora, e aí tem uma proposta, inclusive, de devolução, cria-se um fundo que também receberia recursos de outros instrumentos de arrecadação para justamente poder compor, né, essa devolução, e também sobre o que também se gera na tributação, né? Vai se criar um sistema para conseguir fazer essa devolução na faixa, aí são três faixas de renda que teriam, digamos, essa compensação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, considerando, né, como dentro de um conceito de reforma tributária ou do que deve ser a incidência da tributação na população, como a senhora vê esse tipo de medida que tem essa, digamos, proposta e que, inclusive, né, está sendo colocada como digamos, um avanço, aí, né, inclusive em relação a outros, né, modelos internacionais, para justamente tentar reduzir essa desigualdade que se tem na maneira como a tributação alcança, né, as diversas faixas de renda. Patrícia, eu não tive a oportunidade de aprofundar o estudo sobre essa proposta, mas pelo que você explicou,
me parece que é um paliativo, né, para enfrentar essa questão da desigualdade que existe aqui no Brasil. Tudo que puder ser feito para minorar essa desigualdade, aparentemente, pode ser algo positivo, né? Porém, nós temos que ver como é que vai ser o controle sobre isso, não é? E vai ser um benefício ali que vai representar quanto para essas pessoas? Continua a matriz errada do mesmo jeito, né? Em vez de resolver o problema da matriz e diminuir a tributação sobre o consumo, que pesa sobre toda a sociedade igualmente, e tributar a renda, tributar o lucro diretamente, a tributação direta é que é mais justa, porque respeita a capacidade contributiva, pode ser aplicada, inclusive, a progressividade, não é? Quanto maior o patrimônio, quanto maior a renda, quanto maior o lucro, pode haver uma gradação. Esse é o caminho. Essa outra está misturando um pouco a questão tributária com assistência, né, social, com uma devolução de um valor individualmente às pessoas. Eu teria que estudar melhor essa proposta local. Do regime de recuperação fiscal que tem sido negociado, né, o governo federal com os estados, e no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, é uma possibilidade bem real, né? O governo pretende assinar esse acordo em breve, né? Queria que você comentasse um pouco qual é a sua opinião sobre o regime de recuperação fiscal e qual o impacto dele, né, na dívida do Estado com a União. É super importante colocar isso. Nós, inclusive, temos um núcleo da Auditoria Cidadã muito ativo aí no estado do Rio Grande do Sul. Essa questão da dívida do Estado, gente, é um escândalo em todo o país, não é? Os estados tiveram suas dívidas renegociadas no final da década de 90 pela União, numa condição extremamente abusiva. Além de somar passivo dos bancos estaduais, quer dizer, coisas que não eram dívidas dos estados, dinheiro que o Estado não recebeu. Passivo dos bancos, no caso aí do Rio Grande do Sul, o Banrisul nem chegou a ser privatizado. Nos outros estados onde foi, o passivo dos bancos virou dívida. Aí, apesar de não ter tido privatização, um passivo, eu tenho até esse dado aqui, um passivo de cerca de 2 bilhões e meio foi somado à dívida dos estados lá no final da década de 90, que aí no Rio Grande do Sul era 7 bilhões 780 milhões. Então, quando somaram aqueles 2,5, o valor refinanciado aí para o Rio Grande do Sul, lá em 98, foi 10 bilhões e 300 milhões, tá? 10 bilhões e 300. O estado do Rio Grande do Sul já pagou mais de 3 vezes esse valor, esses 10,300. Já pagou mais de 3 vezes. E ainda deve atualmente cerca de 70 bilhões. É uma conta, gente, que não fecha, e é a mesma realidade em todos os estados. Esse livro aqui, que nós vamos disponibilizar o PDF dele nos próximos dias, na comemoração dos 20 anos da Auditoria Cidadã, nós é que vamos dar presente para a população. Nós vamos liberar o acesso aos nossos livros, né? Nós estamos lançando a campanha É Hora de Virar o Jogo, tudo isso no bojo aí do nosso aniversário de 20 anos. Nesse livro tem uma tabela fornecida pelo Tesouro Nacional que mostra quanto que era a dívida de cada estado, quanto que era o passivo dos bancos, que foi ali no esquema do PROES, somado a essa dívida dos estados e refinanciado. A União passou a aplicar IGPDI, que é o maior índice de atualização do país, e acho que do mundo. Começou a colocar IGPDI mensal sobre esse saldo, e mais juros.
em cima, que variou de 6% a 9%, dependendo do ente federado. Formaram uma bola de neve. Por isso que os estados já pagaram várias vezes e ainda devem várias vezes. Houve uma ação apresentada por vários estados para fazer o recálculo dessa dívida, porque é uma dívida que o risco é zero, porque se o estado não pagar para a União retém o fundo de participação dos estados. Então, risco zero. E entre estados e União, nem pode haver ganho, né? Nem poderia haver ganho. Nós estamos falando de entes federados de uma única nação. No fundo, é a própria população que está pagando, porque não tem jeito da população morar no Rio Grande do Sul e não morar no Brasil. É um país só, né? Uma nação só. Então, houve essa ação, vários estados entraram, o Supremo chegou a conceder liminares para recalcular, sem aplicar o IGP, sem aplicar o juro sobre juro, recalculando essa dívida, com base inclusive no IPCA e não pelo IGPDI abusivo. Praticamente todos os estados já estariam credores perante a União. O que aconteceu diante de 12 liminares concedidas pelo Supremo? Uma espécie de acordão. Os governadores abriram mão dessas liminares. No Congresso foi feita uma nova legislação para mudar o índice para o IPCA. E a dívida dos estados continua gigante. Então, nós estamos falando de um grande absurdo, porque nenhum governador poderia abrir mão desse direito do povo, não é? Isso acontece aqui no Brasil, gente, porque quem manda aqui é o capital financeiro, é o grande interesse financeiro, não é? A linha agora segue esse regime de recuperação fiscal. O que está por trás desse regime de recuperação fiscal? A perpetuação dessa dívida ilegítima, que foi aumentada por conta de um abuso na aplicação de juros altos, e totalmente ilegítimos, e aplicação de índice de correção também totalmente ilegítima, e aplicação de anatocismo, que é proibido por súmula do próprio Supremo. É proibido anatocismo em contratos públicos, tá? Em contratos entre entes públicos, porque realmente isso é um golpe, não é? É um golpe verdadeiro. Isso tudo está sendo ignorado, e por trás desse regime de recuperação fiscal está a exigência de aprofundamento das reformas da Previdência nos estados, cobrando-se alíquotas ainda maiores dos servidores, privatizando os fundos de previdência que existem em vários entes federados, exigência de mais privatizações ainda. No Rio de Janeiro, o plano de recuperação fiscal exige a entrega da SEDAI, da Companhia de Água e Esgoto, privatizando a água. São mais de 20 exigências por trás desse regime de recuperação fiscal que, em alguns estados, no Rio de Janeiro, está incentivando aquele esquema da securitização que eu falei anteriormente. Como é possível o próprio Tesouro Nacional incentivar um esquema de securitização que desvia recurso arrecadado para uma nova estatal que está sendo criada para operar o esquema? São tantos escândalos, né? Estamos privatizando aí Correios, que inclusive iniciaram uma greve, Petrobras entregando aí, acabou de entregar 3 plataformas pelo preço de 3 apartamentos, Eletrobras entregou lá uma usina eólica por menos de 1/6 do valor investido. Estamos privatizando as estatais estratégicas e lucrativas e criando novas estatais para operar esses esquemas fraudulentos da securitização. E o Tesouro Nacional, nesse plano de recuperação, incentivando os estados a implantarem essa securitização. Como é possível isso? Não é? Então, olha,
volto a falar da campanha, é hora de virar o jogo. Se a base da sociedade não compreender que tudo isso faz parte de um único jogo que produz escassez para a população, escassez para a sociedade, e concentra a renda em pouquíssimos privilegiados, nós vamos continuar perdendo feio esse jogo, como temos perdido, né? A solução virá dessa conscientização, da base da sociedade, criando ali uma força consciente que vai produzir um constrangimento e uma mudança de rumo da classe política, para enfrentar esses temas e colocar a pauta correta, na linha correta, e como tem que ser para que as riquezas que existem no Brasil se tornem uma realidade na vida das pessoas, de todas as pessoas, e não apenas de pouquíssimos. Bem interessante, eu acho que esse conteúdo está disponível, né, como a Maria Lúcia falou, que vai ser disponibilizado no canal da Auditoria Cidadã, e sempre é um tema que, quando a gente lança nos nossos, né, canais, seja no impresso, no digital, esse tema principalmente, né, que a gente passou aqui falando da questão da tributação, por exemplo, de rendas maiores, ou de como é o conjunto da tributação, isso sempre chama atenção, principalmente da desproporção entre o que ganha menos e que acaba tendo uma taxação, a questão da tabela do imposto de renda também, que não tem uma atualização. Todos esses temas aí sempre geram muito interesse. Super obrigada, Maria Lúcia. Eu acho que é um tema muito denso, né, que tem muitos conceitos aí técnicos e tal, mas eu acho que a gente conseguiu passar pelo cenário nacional, pandemia, a questão do acesso ao crédito ou não, que é uma questão hoje de primeira necessidade, e o jornal acompanha isso porque o nosso público é muito ligado à área da economia, negócios, empreendedores, então acho que é importante trazer essa visão, né, a questão tributária, que também é um tema que está aí no dia a dia das pessoas, e as pessoas ficam muito distantes, eu acho, de conseguir entender esses mecanismos todos. Então a ideia de convidar a Maria Lúcia, né, Marcos, foi muito para a gente trazer essa visão e fazer as pessoas, querem saber mais, informação tem disponível, é importante as pessoas entenderem, né? Esse conteúdo todo vai estar disponível, né? As pessoas vão poder acompanhar tanto no YouTube, no canal do JC, no site do jornal também, e a entrevista completa no Jornal Impresso, que é um canal super importante do jornal. Agradeço as explicações, né, sempre claras e acessíveis, né, da Maria Lúcia. Muito grata, Marcos, muito grata, Patrícia. Eu fico à disposição. Vamos virar o jogo, é hora. Legal, então tá, gente, valeu. Obrigada quem acompanhou até aqui. Até a próxima entrevista especial da Editoria de Política. Até mais.